Eles se conheceram numa terça-feira chuvosa de março, daquelas em que o céu parece que vai desabar de vez sobre a cidade. Helena chegou à editora Alvorada carregando 2 pastas pesadas, um guarda-chuva que pingava no chão de mármore e uma expressão que deixava claro que ela preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. Era seu primeiro dia como editora assistente na seção de não-ficção. Tomás já estava lá, sentado à mesa em frente àquela que seria dela, com uma caneca de café fumegante e um ar de quem já conhecia todos os segredos daquele escritório. A apresentação foi rápida, feita por Célia, a gerente editorial, que tinha pressa e outros 15 compromissos naquela manhã. Helena, esse é o Tomás. Tomás, Helena, vocês vão dividir a sala. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail. E saiu, deixando os dois ali, se medindo como lutadores antes do primeiro round. Bem-vinda, disse Tomás, sem tirar os olhos da tela do computador. Não foi rude, mas também não foi caloroso. Apenas neutro, como quem cumpre protocolo. Obrigada, respondeu Helena, acomodando as pastas sobre a mesa com mais barulho do que era necessário. Ela notou que ele usava fones de ouvido. Perfeito. Menos conversa, melhor. Mas bastaram 3 horas para que a antipatia começasse a se formar, tijolo por tijolo. Helena precisava de um grampeador. O único disponível estava na mesa de Tomás. Ela se levantou, atravessou o corredor estreito entre as 2 mesas e estendeu a mão. Posso pegar emprestado? Tomás olhou para ela por cima dos óculos de leitura, com aquele meio sorriso que já começava a irritá-la. Claro, mas só se você prometer devolver. O último que sumiu nunca mais voltou. Ela pegou o grampeador com mais força do que o necessário. Vou devolver. Ótimo. E tenta não quebrar. É o meu favorito. Helena respirou fundo. Favorito? Quem tem um grampeador favorito? Devolveu 15 minutos depois, deixando-o sobre a mesa dele com um som seco. Tomás agradeceu com um aceno de cabeça, sem tirar os olhos da tela. Ela voltou para o seu canto, pensando que aquele homem era insuportavelmente convencido. Nos dias seguintes, a convivência virou um jogo silencioso de pequenas provocações. Tomás tinha mania de interromper as frases dela nas reuniões, sempre com um "na verdade" ou um "tecnicamente falando". Helena revidava com uma língua afiada, que fazia os colegas rirem baixinho e Tomás cerrar os dentes. Ele achava que ela era teimosa demais. Ela achava que ele falava demais. Os dois saíam das reuniões com a mesma sensação. Vitória parcial, guerra longe de acabar. Passaram-se semanas assim. 2 meses, 3. Os colegas de trabalho começaram a fazer piadas. Rodrigo, do departamento de design, apostou com Marcela, da revisão, que um dos dois pediria demissão até o fim do semestre. Marcela disse que não. Disse que aquilo ia virar outra coisa. Rodrigo riu. Outra coisa tipo o quê? Homicídio? Mas a verdade é que antipatia tem uma característica estranha. Ela exige atenção. Para detestar alguém de verdade é preciso reparar. E reparando, Helena começou a notar coisas. Tomás chegava sempre 15 minutos antes do expediente. Ele reorganizava a mesa comum no centro da sala. Deixava canetas funcionando ao alcance de todos. Trocava o filtro do bebedouro sem que ninguém pedisse. Uma vez, ela o viu colocando uma barra de chocolate sobre a mesa de Juliana, a estagiária que estava visivelmente cansada depois de uma noite mal dormida. Ele não disse nada, só deixou o chocolate ali e voltou para o seu lugar. Helena fingiu que não viu, mas viu. Tomás também começou a reparar. Reparou que Helena ligava para a mãe todos os dias, às 5 da tarde em ponto, e que a voz dela mudava completamente nessas ligações. A armadura afiada desaparecia, e no lugar surgia uma paciência infinita, uma ternura macia, que ele nunca tinha ouvido em nenhuma das discussões que eles travavam. Oi, mãe, como foi o dia? E ela escutava.
Escutava de verdade, sem pressa, sem interromper, fazendo perguntas sobre coisas que pareciam pequenas, mas claramente não eram. Uma tarde, Tomás ouviu Helena dizer baixinho ao telefone: "Eu sei que é difícil, mãe, mas você está indo bem. Eu estou orgulhosa de você." Quando ela desligou, ficou alguns segundos parada, olhando pela janela, com uma expressão que ele não soube decifrar. Cansaço, talvez, ou algo parecido com saudade. Ele voltou a digitar, fingindo que não tinha reparado, mas tinha. Foi num atraso de trem que a primeira rachadura apareceu. Uma sexta-feira de julho, quase 8 da noite. Eles tinham ficado até mais tarde, terminando a revisão de um livro que precisava ir para a gráfica na segunda-feira. Quando saíram, a chuva caía forte, daquelas que enchem bueiro e alaga esquina. Tomás ofereceu dividir o guarda-chuva até a estação. Helena aceitou porque não tinha escolha. Chegaram encharcados mesmo assim. E quando entraram na plataforma, descobriram que o trem estava atrasado. Problemas na via. Previsão de normalização. Incerta. Sentaram-se num banco de metal frio, longe um do outro, cada um mexendo no celular. 15 minutos se arrastaram. Meia hora. As pessoas começaram a ir embora, chamando táxis ou desistindo de voltar para casa. Helena e Tomás ficaram. Não havia táxis suficientes. Não havia pressa. Foi Tomás quem quebrou o silêncio. "Você sempre liga para sua mãe nesse horário?" Helena olhou para ele surpresa. Não esperava que ele tivesse reparado. "Sempre." "Faz tempo?" "Faz." Ela hesitou, mas alguma coisa naquela noite, naquele cansaço, naquela espera sem fim, fez com que ela continuasse. "Minha mãe tem Alzheimer. Estágio inicial ainda, mas já está complicado. Ela mora com a minha irmã. Eu ligo todo dia para saber como ela está. Às vezes ela me reconhece, às vezes não." Tomás ficou em silêncio por um instante. Depois disse, sem o meio sorriso de sempre: "Desculpa, eu não sabia." "Não tem como saber. Eu não saio contando." "Entendo." Ele olhou para os trilhos vazios. "Minha avó teve. Sei como é." Helena assentiu. Não disse mais nada. Não precisava. Foi a vez de Tomás falar. Ele contou que tinha crescido com a avó, que ela tinha sido mais mãe do que a mãe dele, que tinha sido ela quem o ensinara a ler, a cozinhar, a ter paciência com as coisas que demoravam. "Quando ela começou a esquecer, eu tinha 22 anos. Achava que ia dar conta. Achava que se eu fosse atencioso o suficiente, se eu fizesse tudo certo, ela ia melhorar. Não melhorou." "Ninguém melhora", disse Helena baixinho. "Não, ninguém melhora." Eles ficaram ali, sentados lado a lado, sem dizer nada por um longo tempo. E pela primeira vez desde que se conheceram, o silêncio entre eles não era desconfortável. Quando o trem finalmente chegou, quase vazio, eles sentaram um ao lado do outro. Não porque precisavam, mas porque quiseram. Na segunda-feira, alguma coisa tinha mudado. Tomás ainda fazia suas observações técnicas nas reuniões, mas agora esperava Helena terminar de falar antes de acrescentar algo. Helena ainda revidava com a língua afiada, mas agora ria junto quando ele acertava em cheio num argumento. As provocações continuaram, mas tinham outro tom, menos veneno, mais brincadeira. Rodrigo percebeu. "Eu sou louco ou vocês dois pararam de se odiar?" "A gente nunca se odiou", mentiu Helena sem tirar os olhos do computador. "Claro que não", mentiu Tomás, com um meio sorriso. Marcela passou por trás deles e sussurrou para Rodrigo: "Eu te disse." Mas eles ainda não tinham admitido nada, nem para os outros, nem para si mesmos. O que estava acontecendo era sutil demais para ser nomeado. Era um café que aparecia na mesa de Helena, sem que ela tivesse pedido, sempre do jeito que ela tomava, com leite e 2 colheres de açúcar.
Era um bilhete de Tomás, que pela primeira vez não terminava em discordância, mas num tímido "você estava certa e eu deveria ter escutado desde o começo". Era um riso que escapou de Helena durante uma reunião particularmente tensa, quando Tomás fez uma piada que só ela entendeu. Ele parou de falar no meio da frase, porque aquele riso tinha sido a coisa mais bonita que ele tinha ouvido em meses. Era a mão dela que, sem pensar, tocou o ombro dele quando ele contou que o manuscrito em que estava trabalhando há meses tinha sido rejeitado pela diretoria. "Vai aparecer outro", ela disse, e ele acreditou, porque era ela quem estava dizendo. Era o jeito como ele esperava ela sair do escritório, sem combinar, só para terem alguns minutos a mais de conversa no caminho até o metrô. Conversas sobre nada. Sobre tudo. Sobre a mãe dela, sobre a avó dele, sobre os livros que amavam, sobre as histórias que gostariam de editar um dia, sobre a cidade, sobre a chuva, sobre o tempo que passava rápido demais. Em setembro, Helena passou o aniversário no trabalho. Não tinha planejado nada especial. A irmã estava com a mãe, os amigos estavam ocupados e ela preferia assim, sem alarde. Mas quando chegou à sala, encontrou um pequeno bolo de chocolate sobre a mesa com um bilhete. "Parabéns. Feliz que você existe. T." Ela ficou parada, segurando o bilhete, sentindo algo estranho se formar no peito. Não era mais antipatia. Não era nem de longe. Tomás entrou na sala alguns minutos depois com 2 xícaras de café. "Achei que a gente podia comemorar. Se você quiser, claro." Ela queria. Comeram o bolo, conversaram sobre besteira, riram de piadas internas que ninguém mais entenderia. E quando ele disse que precisava voltar ao trabalho, ela segurou o pulso dele por um segundo. "Obrigada, Tomás. De verdade." Ele olhou para a mão dela sobre o pulso dele e depois para os olhos dela, e pela primeira vez pensou: "Eu tô ferrado." Mas foi só em novembro que a parede desabou de vez. A editora organizou um evento de lançamento para um dos seus autores mais importantes, e todos os funcionários foram convidados. Helena foi porque Célia praticamente obrigou. Tomás foi porque, bem, Helena ia estar lá. O evento era chato, discursos longos, vinho ruim, canapés que ninguém comia. Helena estava encostada numa coluna tentando parecer interessada, quando Tomás apareceu ao lado dela com 2 taças. "Péssimo, né?" ele disse, oferecendo uma. "Horrível", ela concordou, pegando a taça. Eles ficaram ali comentando baixinho sobre os discursos intermináveis, rindo de coisas que não deveriam ser engraçadas. Em algum momento, a banda começou a tocar. Música ao vivo, porque a editora tinha dinheiro sobrando para gastar em coisas desnecessárias. Tomás estendeu a mão. "Dança?" Helena olhou para a mão dele como se fosse uma armadilha. "Eu não danço." "Eu também não. A gente vai ser péssimo junto." Ela riu e aceitou. Eles eram péssimos mesmo. Pisaram um no pé do outro, riram, se desculparam, tentaram de novo. Mas em algum momento, no meio daquela música lenta e cafona, Helena percebeu que estava confortável ali, com a mão dele na cintura dela, com o rosto dele perto demais do dela. E Tomás percebeu que não queria que aquela música terminasse. Quando terminou, eles ficaram parados por um segundo a mais do que o necessário, perto demais, perigosamente perto. "Helena", ele começou, mas ela deu um passo para trás, sorrindo nervosa. "Vou pegar água. Já volto." E não voltou. Foi embora antes do fim do evento, sem se despedir, porque tinha medo do que ia acontecer se ficasse, porque tinha medo de admitir o que já sabia fazia semanas, que tinha parado de não gostar de Tomás, que, na verdade, tinha começado a gostar dele de um jeito que assustava. Tomás ficou no evento mais meia hora, tentando entender o que tinha feito de errado. Depois foi embora também, com a certeza de que tinha perdido alguma coisa importante, sem saber exatamente o quê. Na segunda-feira,
Helena chegou mais cedo do que de costume e encontrou um bilhete sobre a mesa. Desculpa se eu fui inconveniente. Não era minha intenção. T. Ela amassou o bilhete, jogou no lixo e passou o dia inteiro evitando olhar para ele. Passaram-se 2 semanas assim, conversas curtas, olhares desviados. O clima na sala tinha mudado de novo, mas dessa vez não era antipatia. Era outra coisa, algo pior, algo que doía. Rodrigo perguntou a Tomás o que tinha acontecido. Nada, ele disse. Absolutamente nada. Marcela perguntou a Helena. É complicado, ela disse. E era. Foi numa terça-feira de dezembro, quase um ano depois do primeiro encontro, que Tomás decidiu que já estava cansado de não dizer a verdade. Ele esperou Helena terminar a ligação diária com a mãe, esperou ela desligar e ficar olhando pela janela com aquela expressão cansada que ele já conhecia tão bem. E então se levantou, atravessou o corredor estreito entre as mesas e parou na frente dela. Eu preciso falar uma coisa. Ela olhou para ele surpresa. Agora? Agora. Helena cruzou os braços, na defensiva. Fala. Tomás respirou fundo. Não tinha planejado o que ia dizer, não tinha ensaiado, mas as palavras saíram mesmo assim, tropeçando umas nas outras, honestas e cruas. Eu passei meses tentando te irritar, tentando ganhar todas as discussões, tentando provar que eu estava certo e você estava errada. E demorei tempo demais para perceber que o que eu realmente queria não era ganhar de você, era estar perto de você, conhecer você, entender você. Ele fez uma pausa. Helena não disse nada. Apenas olhou para ele, com os olhos brilhando de um jeito que ele não soube interpretar. E eu sei que estraguei tudo naquele evento. Eu sei que fui rápido demais, que te assustei. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Helena, eu... Te para, ela interrompeu com a voz trêmula. Ele parou. Ela levantou-se devagar e ficou bem na frente dele. Você não estragou nada. Não? Não. Eu que fui covarde. Eu que fugi porque tive medo. Medo de quê? De gostar de você. Ela riu, um riso nervoso, molhado. Porque você era a última pessoa no mundo que eu esperava gostar. Você era irritante, convencido, sempre achando que sabia tudo. E de repente você era gentil, e engraçado, e atencioso. E eu não sabia o que fazer com isso. Tomás sorriu, aquele meio sorriso que ela tinha odiado e agora amava. Então, a gente tá na mesma. Acho que sim. Eles ficaram ali parados um na frente do outro, com a distância de um abraço, de um beijo, de uma decisão. Foi Helena quem deu o primeiro passo. Literalmente. Ela avançou, segurou o rosto dele com as 2 mãos e o beijou. Não foi um beijo planejado, não foi cinematográfico, foi atrapalhado e perfeito e cheio de todas as coisas que eles tinham segurado por meses. Quando se separaram, Tomás estava rindo. Isso significa que a gente não vai mais discutir em reunião? Claro que não. A gente vai discutir até morrer. Ótimo. Seria chato se você concordasse comigo sempre. Nunca vai acontecer. Eu sei. É uma das coisas que eu mais gosto em você. Rodrigo passou na porta naquele exato momento. Viu os 2 juntos, sorriu largo e saiu andando de costas para não atrapalhar. Foi direto até a mesa de Marcela. Você ganhou. Eu sei, disse Marcela, sem tirar os olhos da tela. Eu sempre soube. Helena e Tomás não esconderam de ninguém. Não havia motivo. Eles estavam juntos oficialmente e toda a editora sabia. Célia levantou uma sobrancelha quando soube, mas não disse nada. Apenas recomendou que eles mantivessem a coisa profissional no escritório. Eles tentaram. Falharam miseravelmente. Continuaram discutindo em reunião, mas agora as discussões terminavam em risos. Continuaram dividindo a mesma sala, mas agora o corredor entre as mesas parecia menor, mais fácil de atravessar. Tomás continuou deixando o café na mesa de Helena. Helena
Continuou devolvendo o grampeador favorito dele, mas agora com um beijo junto. Passaram-se meses, 1 ano, 2. Eles se mudaram juntos para um apartamento pequeno perto do parque, com uma janela que dava para as árvores e espaço suficiente para 2 escritórios improvisados. Nos fins de semana, Helena visitava a mãe e Tomás ia junto, segurava a mão dela quando a mãe não reconhecia, ficava quieto quando ela precisava chorar no caminho de volta. Ele aprendeu que amar Helena significava amar também as partes difíceis, as cicatrizes, os medos. Ela aprendeu que amar Tomás significava deixar ele entrar, baixar a guarda, confiar. Em março, 3 anos depois daquele primeiro encontro numa terça-feira chuvosa, Tomás ajoelhou-se no parque onde eles costumavam caminhar aos domingos. Tinha um anel no bolso e um discurso ensaiado na cabeça, mas quando Helena olhou para ele com aqueles olhos que ele conhecia tão bem, ele esqueceu tudo e disse apenas: "Casa comigo?" Ela riu, chorou, disse sim. Casaram-se num jardim pequeno com poucas pessoas, no fim de uma tarde dourada de setembro. Helena usou um vestido simples e flores no cabelo. Tomás usou um terno que a avó dele teria aprovado. A mãe de Helena estava lá, sentada na primeira fileira, e naquele dia, por um milagre pequeno e breve, ela reconheceu a filha e disse que estava linda. Na cerimônia, o celebrante contou a história deles, e os convidados riram quando souberam que eles tinham começado se detestando. Mas Helena olhou para Tomás e pensou no que nunca disse em voz alta, que talvez o amor mais forte não seja aquele que nasce fácil, à primeira vista. Talvez seja aquele que precisa derrubar uma parede tijolo por tijolo, atravessar discussões e mal-entendidos, aprender a ver a pessoa por trás da armadura. Talvez seja aquele que demora, que dói, que exige coragem, porque é simples gostar de alguém que é fácil de gostar. O difícil e o mais bonito é conhecer alguém de verdade, com todos os defeitos expostos, e escolher amar mesmo assim. Quando trocaram as alianças, Tomás sussurrou algo que só ela ouviu. "Eu passei tanto tempo tentando te vencer, e o melhor que eu já fiz foi desistir e deixar você ganhar." Helena sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu nunca quis ganhar de você, Tomás. Eu só queria que a gente chegasse no mesmo lugar. A gente chegou. Chegamos." E se beijaram ali, na frente de todos, enquanto o sol se punha atrás das árvores e as pessoas aplaudiam. Não foi um beijo de cinema. Foi um beijo real, imperfeito, cheio de promessas que eles pretendiam cumprir. A vida que veio depois não foi perfeita. Nunca é. A mãe de Helena piorou com o tempo, e houve dias difíceis, noites de hospital, despedidas que nenhum dos dois estava preparado para dar. Houve discussões também, porque eles continuaram sendo quem sempre foram, ela teimosa, ele convencido. Mas agora sabiam que as discussões não significavam o fim. Significavam apenas que ambos se importavam o suficiente para discordar. Houve alegrias também. Promoções no trabalho, livros publicados que levavam os nomes deles como editores, viagens de fim de semana para lugares que nem sabiam que existiam, jantares que terminavam em risadas. Manhãs preguiçosas de domingo em que ficavam na cama, lendo, conversando, em silêncio confortável. Houve um filho, eventualmente, uma menina de olhos atentos e língua afiada que herdou o melhor dos dois. Helena ensinou a ela a ser forte. Tomás ensinou a ela a ser gentil. E juntos ensinaram que amor não é ausência de conflito. É a escolha diária de atravessar o conflito e encontrar o outro do outro lado. Quando a menina perguntou anos mais tarde como os pais se conheceram, Helena e Tomás se entreolharam e riram. "A gente não gostava um do outro no começo", disse Helena. "É verdade", confirmou Tomás. "A sua mãe achava que eu era insuportável."
E o seu pai achava que eu era impossível. A menina franziu a testa. E o que mudou? Helena pensou por um instante. A gente começou a prestar atenção de verdade. E percebeu que o que a gente não gostava era só a superfície, continuou Tomás. Por baixo tinha uma pessoa que valia a pena conhecer. Mas vocês ainda discutem, observou a menina esperta. Ah, sim, disse Helena sorrindo. A gente discute até hoje. Mas agora a gente discute junto, completou Tomás. E no final sempre chegamos no mesmo lugar. A menina pareceu satisfeita com a resposta e saiu correndo para brincar. Helena encostou a cabeça no ombro de Tomás. Você acha que ela entendeu? Acho que sim, mas se não entendeu agora, vai entender um dia. Quando ela encontrar alguém que a irrita até não poder mais? Exatamente. Eles ficaram ali, sentados no sofá velho que tinham comprado juntos, vendo a filha brincar no jardim, e pensaram sem precisar dizer em voz alta que tinham muita sorte. Sorte de terem se encontrado, sorte de terem insistido, sorte de terem aprendido que amor não é algo que acontece. É algo que se constrói, tijolo por tijolo, discussão por discussão, dia após dia. E que a mais bela história de amor não é aquela que começa perfeita. É aquela que começa difícil e se recusa a desistir. Anos depois, quando Helena tinha cabelos grisalhos e Tomás usava óculos de grau mais forte, eles ainda dividiam a mesma mesa na editora. Outros funcionários tinham vindo e ido. A empresa tinha mudado de nome, de dono, de endereço. Mas eles continuavam ali, lado a lado, discutindo sobre vírgulas, sobre títulos, sobre capas de livro. Célia, que tinha se aposentado, passou para visitá-los numa tarde de quinta-feira e sorriu ao ver os dois. Vocês ainda estão juntos. Ainda, disse Helena. E ainda discutem? Sempre, disse Tomás com o mesmo meio sorriso de sempre. Célia balançou a cabeça divertida. Eu sabia desde o começo, sabe, que vocês iam acabar juntos. Sério? Perguntou Helena, incrédula. Sério? A gente só odeia com tanta intensidade quem tem potencial para a gente amar com a mesma intensidade. Depois que Célia saiu, Helena olhou para Tomás. Será que ela tinha razão? Sempre teve, disse ele. A gente só demorou para perceber. Valeu a pena demorar? Tomás pegou a mão dela, entrelaçou os dedos e respondeu sem hesitar. Valeu cada segundo. E naquela sala pequena, com cheiro de café e papel, rodeados de livros que tinham editado juntos, eles se beijaram como se fosse a primeira vez, e também como se fosse a milésima. Porque amor verdadeiro é isso, é novo e velho ao mesmo tempo. É surpreendente e previsível. É difícil e fácil. É tudo e é simples. É uma terça-feira chuvosa que vira uma vida inteira. É duas pessoas que não se suportavam aprendendo que, na verdade, não conseguiam viver uma sem a outra. É a mais bela história de amor. Não porque foi fácil, mas porque foi real. Mas voltemos ao começo, porque toda a história merece ser contada com mais detalhes, com todas as pequenas coisas que fizeram a diferença. Naquele primeiro dia, quando Helena chegou encharcada à editora Alvorada, ela estava nervosa de um jeito que tentava esconder. Tinha passado os últimos 6 meses desempregada, enviando currículos, fazendo entrevistas que não davam em nada. A mãe estava piorando. A irmã estava exausta. E Helena precisava daquele emprego não só pelo dinheiro, mas porque precisava de algo que a fizesse sentir que ainda tinha controle sobre alguma coisa na vida. Tomás também tinha seus motivos para estar ali. Tinha começado na editora 3 anos antes, recém-formado, cheio de ideias, e achando que ia revolucionar o mercado editorial em 6 meses. Levou uma temporada para descobrir que editar livros era menos glamouroso e mais burocrático do que imaginava. Mas ele gostava. Gostava das palavras, gostava de encontrar a história certa dentro de um manuscrito confuso, gostava da sensação de segurar um livro pronto e saber que tinha ajudado a construir aquilo.
O problema era que Tomás tinha uma necessidade quase patológica de estar certo. Vinha da infância, provavelmente. Do pai que nunca acreditava nele, da mãe que tinha ido embora cedo demais, da avó que o criara e que sempre dizia: "Você precisa ser melhor que todo mundo, Tomás, senão ninguém vai te levar a sério." Ele levou aquilo ao pé da letra. Virou o melhor aluno, o melhor estagiário, o melhor editor assistente, mas também virou o cara que ninguém convidava para o happy hour, porque ele transformava qualquer conversa casual em debate. Helena percebeu isso logo na primeira semana. Numa reunião sobre a capa de um livro de história, o designer apresentou 3 opções. Todos gostaram da segunda. Tomás levantou a mão. Na verdade, tecnicamente falando, a tipografia dessa capa não condiz com o período histórico retratado no livro. Seria mais apropriado usar uma fonte serifada que remeta ao século XIX. O designer suspirou. Célia olhou para o relógio. Helena revirou os olhos, mas não disse nada, ainda. Depois da reunião, ela passou pela mesa de Tomás e comentou sem parar de andar. "Sabe que ninguém, além de você, perceberia a diferença da fonte, né?" Ele olhou para ela, surpreso. "Mas está errado." "Errado segundo qual manual? O Manual Universal das Fontes Historicamente Corretas?" "Segundo o bom senso." Helena parou, virou-se. "Tomás, o livro é sobre a Revolução Francesa vista através dos olhos de uma criança. A capa precisa vender o livro, não passar num teste de história da tipografia. Não é sobre passar num teste, é sobre fazer a coisa certa. Às vezes a coisa certa é deixar os outros fazerem o trabalho deles sem ficar dando palpite em tudo." Foi a primeira vez que alguém confrontou Tomás daquele jeito direto, sem rodeios. Ele ficou sem resposta por 3 segundos inteiros. Quando ia retrucar, Helena já tinha saído da sala. Rodrigo, que tinha ouvido tudo da mesa ao lado, riu baixinho. "Cara, você acabou de conhecer a única pessoa aqui que não tem medo de você." Tomás franziu a testa. "As pessoas têm medo de mim?" "Não medo. Mas ninguém quer discutir com você porque você nunca desiste. Isso é ruim? Só quando você está errado." Tomás passou o resto do dia pensando naquilo. Ele estava errado. Não, a fonte estava tecnicamente inadequada. Mas Helena tinha um ponto. Será que ele estava sendo chato? Será que estava sendo aquele cara? Decidiu que não. Decidiu que Helena é que estava sendo excessivamente sensível. E pronto, assunto encerrado. Mas não foi. Nos dias seguintes, ele começou a reparar em como as pessoas reagiam quando ele falava em reuniões. O suspiro coletivo quando ele erguia a mão. O jeito como Célia fechava os olhos por um segundo antes de dizer "Sim, Tomás." O sorriso forçado do designer quando ele fazia mais uma sugestão. E reparou também que Helena não suspirava, não sorria forçado. Ela simplesmente rebatia. Com argumentos, com lógica, com uma língua afiada que ele começou a respeitar, mesmo que nunca fosse admitir em voz alta. Enquanto isso, Helena estava tendo suas próprias revelações. Sim, Tomás era pedante. Sim, ele interrompia demais. Mas ela percebeu que, quando ele estava certo, ele estava muito certo, e estava certo com frequência irritante. Houve o caso do manuscrito que a editora ia rejeitar porque o autor era desconhecido e o tema parecia nichado demais. Tomás foi o único que leu o livro inteiro e insistiu que eles estavam cometendo um erro. Levou 3 semanas, convencendo Célia. Publicaram. O livro virou best-seller. Tomás não esfregou na cara de ninguém, mas também não precisou. Todos sabiam. Helena reparou que ele não fez aquilo por ego. Fez porque acreditava genuinamente no livro. E isso, ela teve que admitir, era admirável. Passaram-se os meses. Outubro chegou com suas tardes douradas e suas manhãs frias. Helena já tinha se acostumado com a rotina. Acordar cedo,
ligar para a irmã para saber como a mãe tinha passado a noite. Metrô lotado, café ruim da máquina do escritório. Tomás já na mesa, sempre pontual, sempre concentrado. Eles tinham desenvolvido uma dinâmica, não exatamente de amizade, mas de respeito mútuo e provocação constante. Ele fazia um comentário técnico, ela rebatia com um prático. Ele contra-argumentava. Ela ria e dizia que ele estava sendo ridículo. Ele sorria aquele meio sorriso e voltava ao trabalho. Os outros colegas pararam de se incomodar. Rodrigo disse que aquilo era tipo assistir tênis. Marcela disse que era tipo assistir um casamento ruim. Mas ninguém apostava mais em demissão. Porque por mais que brigassem, eles entregavam resultados. Editavam bem juntos, na verdade. As discordâncias produziam livros melhores. Foi numa dessas discussões, em meados de novembro, que algo mudou. Eles estavam revisando um livro de memórias particularmente difícil. O autor tinha uma história potente, mas não sabia contar. Tinha deixado de fora detalhes importantes e se alongado em partes irrelevantes. Helena defendia que eles precisavam fazer cortes drásticos. Tomás defendia que o autor precisava reescrever tudo com orientação deles. Discutiram por 40 minutos. Ninguém cedia. Até que Célia entrou na sala e disse: ou vocês dois chegam num consenso até sexta, ou eu passo o livro para outra dupla. Quando ela saiu, Helena e Tomás se entreolharam. Pela primeira vez, não como adversários, mas como parceiros com um problema comum. Tá, vamos tentar de novo, disse Helena. Explica para mim por que você acha que reescrever é melhor que cortar. Tomás explicou, de verdade, sem aquele tom de superioridade. Ela escutou. De verdade, sem já estar planejando a próxima contra-argumentação. E no meio da conversa, perceberam que nenhum dos dois estava completamente certo. A solução era uma mistura, cortes em algumas partes, reescrita em outras. Trabalharam juntos na proposta, mandaram para o autor. Ele amou. O livro ficou bom. Na sexta, quando Célia perguntou como tinham resolvido, Helena disse: a gente conversou. Célia arqueou uma sobrancelha. Só isso? Só isso, confirmou Tomás. Milagre, murmurou Célia, saindo. Mas não foi milagre. Foi a primeira vez que eles se permitiram trabalhar juntos de verdade, sem egos no caminho. E funcionou tão bem que começaram a fazer aquilo com mais frequência. Novembro virou dezembro. A cidade se encheu de luzes de Natal, de música nas lojas, de gente apressada comprando presentes. A editora organizou um amigo secreto. Helena tirou Rodrigo e comprou uma caneca com a frase "Melhor designer do mundo", segundo ele mesmo. Tomás tirou Marcela e comprou um kit de chás importados, porque tinha ouvido ela comentar que adorava chá. No dia da troca, todos riram dos presentes, menos Helena, que percebeu que Tomás tinha prestado atenção em algo que Marcela tinha dito casualmente semanas antes. Prestado atenção de verdade. Ela começou a reparar mais, nas pequenas gentilezas que ele fazia sem alarde, na paciência que tinha com a estagiária nova, que fazia 1000 perguntas por dia. No jeito como ele nunca reclamava quando pegava os trabalhos mais chatos. Em meados de dezembro, Helena teve um dia particularmente difícil. A mãe tinha tido uma crise durante a noite, não reconhecera a irmã, ficara agitada. A irmã ligou de manhã, chorando, dizendo que não sabia mais o que fazer. Helena passou a manhã no telefone, tentando acalmar a irmã, tentando resolver tudo de longe, sentindo-se completamente impotente. Quando desligou, ficou sentada na mesa, olhando para a tela do computador sem ver nada. Tomás percebeu. Não disse nada. Apenas levantou-se, foi até a cozinha e voltou com uma xícara de chá quente. Deixou sobre a mesa dela, sem comentário, e voltou ao trabalho. Helena olhou para a xícara. Era o chá que ela gostava,
aquele de camomila com mel que ela tomava quando estava estressada. Ele tinha reparado. E não tinha feito drama, não tinha perguntado o que estava errado, não tinha oferecido conselhos vazios, apenas tinha dado a ela algo pequeno e reconfortante. Ela tomou o chá devagar, sentindo o calor descer pela garganta, e pensou que talvez tivesse julgado Tomás rápido demais. Poucas semanas depois, veio o atraso de trem, a conversa na plataforma, a confissão sobre a mãe, sobre a avó, o momento em que a parede entre eles começou a rachar de verdade. E depois veio janeiro, ano novo, começo de ciclo. A editora estava planejando uma reformulação da linha editorial e Célia pediu para Helena e Tomás trabalharem juntos num relatório sobre tendências de mercado. Eram 2 semanas de trabalho intenso, pesquisa, análise, projeções. Eles se jogaram, ficavam até tarde, dividiam tarefas, discutiam dados, comparavam notas e, em algum momento, no meio de tudo aquilo, começaram a conversar sobre outras coisas também. Sobre os livros que tinham marcado suas vidas, sobre os autores que admiravam, sobre o tipo de editor que cada um queria ser. Tomás descobriu que Helena tinha estudado literatura antes de migrar para a edição, que ela tinha escrito contos quando era mais nova, mas tinha parado quando a vida ficou complicada demais. Um dia eu volto, ela disse, quando tiver tempo, quando a cabeça estiver mais leve. Você devia voltar agora, disse ele. Não espera a vida ficar mais leve, porque ela nunca fica. Helena olhou para ele, surpresa com a sinceridade. Você escreve. Tentei, não sou bom, mas descobri que gosto mais de trabalhar com as palavras dos outros, de encontrar a história que eles estão tentando contar e ajudar a contar melhor. É por isso que você é tão chato nas revisões? Ele riu. É por isso. Então eu retiro. Você não é chato, você é meticuloso. Meticuloso é só uma palavra bonita para chato. Talvez, mas é uma palavra melhor. Eles sorriram um para o outro, e Helena percebeu que gostava de estar ali, naquela sala vazia tarde da noite, com Tomás discutindo livros e vida. Quando entregaram o relatório, Célia leu tudo e simplesmente disse: Excelente trabalho. Vocês funcionam bem juntos. Helena e Tomás se entreolharam. Funcionamos, concordaram. Passou-se fevereiro. Março trouxe chuvas fortes e dias cinzentos. Foi quando aconteceu o episódio do aniversário de Helena. Ela não tinha planejado nada, não tinha avisado ninguém. Mas Tomás tinha visto a data na ficha de funcionários e, sem dizer nada a ela, pediu para Rodrigo encomendar um bolo pequeno. Quando ela chegou e viu o bolo, ficou sem palavras. Não porque o bolo era bonito, que não era particularmente, mas porque alguém tinha se importado. E esse alguém era Tomás. Eles comeram bolo no meio da tarde, só os dois, porque os outros colegas tinham saído para reuniões externas. Conversaram sobre coisas aleatórias, sobre o tempo, sobre o novo livro que a editora ia lançar, sobre nada e sobre tudo. Obrigada, disse Helena quando já estavam terminando. Você não precisava. Eu sei, mas quis. Por quê? Tomás pensou por um momento. Porque você merece que as pessoas se lembrem do seu aniversário. Foi uma resposta simples, mas carregava tanto que Helena sentiu algo apertar no peito. Ninguém tinha feito algo assim por ela em muito tempo. A vida tinha ficado tão pesada, tão cheia de responsabilidades, que ela tinha se esquecido de que merecia coisas boas também. Tomás? Sim? Eu acho que você é uma pessoa melhor do que eu pensei que era. Ele sorriu. Eu aceito. E você é menos impossível do que eu achei no começo. Menos impossível. Bem menos. Ainda é um insulto, mas vou aceitar também. Eles riram. E ficou aquele silêncio confortável entre eles. O tipo de silêncio que só existe quando 2 pessoas se entendem sem precisar preencher cada segundo com palavras.
Abril chegou com suas manhãs ensolaradas. Helena estava numa fase boa com a mãe. Tinha dias ruins ainda, mas havia janelas de lucidez que deixavam tudo mais suportável. Tomás notou que ela estava mais leve, mais sorridente. "Sua mãe está melhor?" ele perguntou numa tarde. "Não melhor, mas estável. É o máximo que eu posso pedir. Já é alguma coisa." "É sim." Foi em maio que aconteceu o evento de lançamento, a dança desastrada, o quase beijo. Helena fugiu porque tinha medo. Medo de estragar o que eles tinham construído. Medo de se apegar a alguém e perder. Ela já tinha perdido tanto. Tomás passou o fim de semana tentando entender o que tinha feito de errado. Repassou a noite inteira na cabeça. Cada palavra, cada gesto. Chegou à conclusão de que tinha sido rápido demais. Que tinha assustado ela. Escreveu o bilhete de desculpas e deixou na mesa dela antes que ela chegasse. Helena leu o bilhete 5 vezes. Amassou, jogou no lixo, depois recuperou, desamassou e guardou na gaveta. As 2 semanas que se seguiram foram as piores. Eles se falavam apenas o estritamente necessário. O clima na sala estava pesado e todos perceberam. Rodrigo tentou perguntar o que tinha acontecido. Tomás disse que não era nada. Marcela tentou sondar Helena. Ela disse a mesma coisa. Mas era tudo, e eles sabiam. Helena passava as noites pensando nele, no jeito como ele sorria, no jeito como ele a olhava, no jeito como ele tinha segurado a mão dela naquela dança. Ela gostava dele, gostava muito. E isso apavorava. Tomás passava os dias se repreendendo. Tinha estragado tudo. Tinha transformado uma parceria boa numa coisa estranha e desconfortável. E o pior era que não se arrependia de ter tentado. Arrependia-se apenas de não ter feito diferente. Foi numa tarde de terça-feira, quase 2 semanas depois do evento, que Helena decidiu que precisava falar. Precisava ser honesta. Precisava parar de fugir. Esperou todos saírem. Ficou só ela e Tomás na sala. Ele estava terminando de revisar um manuscrito. Ela se levantou, atravessou o corredor, parou na frente da mesa dele. "Eu preciso falar uma coisa." Ele olhou para ela surpreso. "Agora?" "Agora." Tomás fechou o computador. Deu atenção total. "Eu fugi daquele evento porque tive medo." Começou ela. "Não porque você fez algo errado. Você não fez. Eu não tô acostumada com isso." "Com o quê?" "Com alguém que se importa. Minha vida nos últimos anos tem sido sobre cuidar da minha mãe, sobre trabalhar, sobre sobreviver. Eu esqueci como é ter alguém que presta atenção em mim, que se lembra do meu aniversário, que traz chá quando eu tô mal. E quando você fez tudo isso, quando você dançou comigo, eu percebi que estava começando a..." Ela parou, respirou fundo. "A gostar de você, de verdade. E isso me assustou." Tomás ficou em silêncio, processando. Depois perguntou com cuidado. "Ainda te assusta?" Helena pensou. "Um pouco, mas eu tô cansada de ter medo." "Eu também tenho medo", confessou ele. "Medo de não ser suficiente. Medo de estragar tudo. Medo de você perceber que eu sou só um cara chato que corrige fontes em reunião." Ela riu com os olhos marejados. "Você é chato mesmo, mas você também é gentil e atencioso e engraçado quando não está tentando provar que está certo. E você é teimosa e impossível e a pessoa mais incrível que eu já conheci." Eles ficaram ali, parados um na frente do outro, com todas as palavras finalmente ditas. Foi Helena quem fechou a distância, quem segurou o rosto dele, quem o beijou primeiro. E foi o melhor erro que ela já cometeu. Os meses que vieram depois foram de descobertas. Descobrir como era namorar alguém que você via todo dia no trabalho. Descobrir que as discussões continuavam, mas agora terminavam diferente. Descobrir que amor não era a ausência de conflito, mas a vontade de resolver o conflito junto. Eles brigaram, claro. Brigaram sobre coisas bobas e sobre coisas importantes. Sobre qual filme assistir.
sobre qual apartamento alugar quando decidiram morar juntos, sobre como dividir as tarefas, sobre quantas vezes por semana visitar a mãe de Helena, mas sempre se resolviam, sempre chegavam num meio termo, sempre se pediam desculpas quando erravam. A mãe de Helena conheceu Tomás num dia bom. Ela estava lúcida, sorridente, e disse para a filha: "Ele é bonito e parece gente boa." "É gente boa, mãe. Então segura ele." "Vou segurar." E segurou, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a mãe piorou e foi preciso internação. Mesmo quando Tomás perdeu o emprego na editora porque ela fechou a divisão de não ficção. Mesmo quando Helena recebeu uma proposta melhor em outra cidade e tiveram que decidir juntos se iam ou ficavam. Ficaram, porque tinham construído uma vida ali, juntos. O pedido de casamento foi simples, sem músicos, sem multidão, só eles dois no parque, num domingo de manhã, com Tomás nervoso e Helena já sabendo o que ele ia perguntar antes dele perguntar. "Casa comigo?" Óbvio que sim. O casamento foi perfeito na sua imperfeição. A mãe de Helena teve um dia bom e reconheceu a filha. A avó de Tomás não estava mais viva para ver, mas eles colocaram uma foto dela na cerimônia. Choveu no meio da festa e todo mundo correu para dentro. Mas ninguém se importou. Helena e Tomás dançaram de novo e dessa vez não pisaram no pé um do outro. Ou talvez tenham pisado, mas já não importava. A vida depois do casamento foi a continuação da vida antes. Trabalho, contas, discussões sobre quem ia lavar a louça, jantares com amigos, fins de semana preguiçosos, visitas ao hospital, livros lidos, livros editados, sonhos sonhados e alguns realizados. Helena voltou a escrever. Contos pequenos que ela mostrava só para Tomás. Ele lia com atenção, fazia comentários, sempre honestos, sempre gentis. "Esse aqui é bom", ele dizia. "Esse aqui é incrível", ele dizia. "Você precisa mandar para alguém publicar." Ela mandou. Publicaram. Não foi best-seller. Não precisava ser. Era dela e era real e estava no mundo. Tomás abriu uma consultoria de edição independente. Trabalhava com autores pequenos, ajudava a lapidar manuscritos, a encontrar editoras. Não ganhava tanto quanto antes, mas estava feliz. "É isso que eu nasci para fazer", ele disse a Helena. E ela acreditou. Quando a filha nasceu, pequena e gritona e perfeita, eles se olharam e pensaram a mesma coisa sem precisar falar. A gente criou uma vida, juntos. Helena teve medo de não ser boa mãe. Tomás teve medo de repetir os erros do pai. Mas fizeram o melhor que puderam. Erraram bastante. Acertaram mais ainda. A menina cresceu ouvindo histórias. Histórias dos livros que os pais editavam. Histórias que a mãe escrevia. E a história de como os pais se conheceram, que ela nunca cansava de pedir. "Conta de novo", ela dizia. "Conta a parte em que vocês se odiavam." "A gente nunca se odiou", dizia Helena. "Não?" A menina franzia o senho. "Não. A gente só não sabia ainda que se gostava. Mas vocês brigavam." "Brigávamos", confirmava Tomás. "E ainda brigamos. Mas agora é diferente. Agora a gente briga junto", explicava Helena. "Contra os problemas, não um contra o outro." A menina pensava nisso, com a seriedade de quem tem 7 anos e leva tudo muito a sério. "Quando eu crescer, vou encontrar alguém que briga comigo também." Tomás e Helena riam. "Tomara", diziam. Os anos passaram, a menina virou adolescente. Virou adulta, saiu de casa, voltou, saiu de novo, seguiu sua vida. A mãe de Helena faleceu numa manhã tranquila de primavera. Ela estava dormindo, sem dor, sem medo. Helena chorou como não chorava desde criança. Tomás segurou ela, deixou ela chorar quanto precisasse e não tentou consertar o que não tinha conserto. Ela teve uma vida boa,
ele disse quando Helena conseguiu falar de novo. Teve, concordou Helena, e ela me ensinou a ter uma também. Tomás continuou ao lado dela nos meses que se seguiram, no luto, na saudade, na reorganização da vida sem a mãe. Ele estava ali, sempre estivera. Quando fizeram bodas de prata, a filha organizou uma festa surpresa, pequena, só com os mais próximos. Helena e Tomás chegaram e encontraram todos ali, esperando, sorrindo. 25 anos, disse a filha, abraçando os dois. E vocês ainda se aguentam. Ainda, disse Tomás. Milagre, brincou Helena. Mas não era milagre, era trabalho. Era escolha. Era acordar todo dia e decidir que sim valia a pena. Era perdoar os erros. Era comemorar os acertos. Era segurar a mão do outro quando a vida pesava. Era rir junto quando a vida ficava leve. Rodrigo e Marcela estavam na festa também. Mais velhos, mais grisalhos, mas os mesmos. Eu ganhei a aposta, lembrou Marcela. Ganhou, admitiu Rodrigo. Nunca duvidei depois daquela conversa na estação. Que conversa? Perguntou Helena. Aqui mudou tudo, disse Marcela. Tomás chegou no dia seguinte diferente. Você também. A gente percebeu que tinha mais em comum do que imaginávamos, explicou Tomás. Vocês perceberam que se amavam, corrigiu Marcela. Isso também, concordou Helena rindo. A festa foi boa. Teve música, teve comida, teve histórias recontadas e risadas antigas revividas. E quando todos foram embora, Helena e Tomás ficaram sozinhos na sala, cansados e felizes. 25 anos, disse ela. Parece pouco, disse ele. E muito ao mesmo tempo. Eles ficaram ali no sofá, um encostado no outro em silêncio confortável. Você acha que a gente vai durar mais 25? Perguntou Helena. Vou fazer de tudo para sim. Eu também. E fizeram. Duraram mais 25. E mais ainda. Quando Helena tinha 70 anos e Tomás, 72, eles ainda dividiam a mesma casa, a mesma vida, as mesmas discussões bobas sobre qual canal assistir. Ele ainda corrigia a gramática dela quando ela escrevia. Ela ainda revirava os olhos e ignorava, mas também ainda se beijavam antes de dormir. Ainda riam de piadas que só eles entendiam. Ainda se olhavam e pensavam, que sorte a minha. A neta deles, filha da filha, perguntou um dia, Vovó, qual é o segredo? Segredo de quê? De ficar tanto tempo junto, de continuar se gostando, Helena pensou. Não é segredo, é trabalho, é escolher todo dia, é perdoar, é lembrar por que começou. E por que vocês começaram? Helena olhou para Tomás, que estava cochilando na poltrona com um livro aberto no colo. Porque ele me irritava tanto que eu não conseguia parar de pensar nele. A neta riu. Isso não faz sentido. Faz, disse Helena, faz todo o sentido do mundo. E fazia. Porque a mais bela história de amor não é aquela dos contos de fadas, onde tudo é perfeito desde o primeiro olhar. É aquela onde duas pessoas imperfeitas decidem construir algo juntas. É aquela onde o amor não é um raio que cai do céu, mas uma planta que precisa ser regada todo dia. É aquela onde brigas acontecem e perdão também, onde há dias ruins e dias bons, e a promessa de que, seja qual for o dia, vão enfrentá-lo juntos. Helena e Tomás tiveram essa história, e quando, anos mais tarde, partiram com dias de diferença um do outro, a filha encontrou entre os pertences deles uma caixa de bilhetes. Todos os bilhetes que tinham trocado ao longo dos anos. O primeiro era do Tomás. Bem-vinda. O último era da Helena. Obrigada por todos os dias. Te amo. E no meio havia centenas de outros. Pedidos de desculpas, declarações pequenas, piadas internas, lembretes de comprar leite. Cada um uma peça da vida que tinham construído. A filha leu todos, chorando e rindo ao mesmo tempo, e pensou que, se um dia alguém lhe perguntasse o que é amor de verdade, ela mostraria aquela caixa.
porque amor de verdade não está nos grandes gestos. Está nos pequenos, nos bilhetes, nos chás quentes em dias difíceis, nas discussões que terminam em acordo, nas escolhas diárias de ficar, de tentar, de recomeçar. Helena e Tomás não tiveram um amor fácil, tiveram um amor real, e no fim foi isso que importou. Foi assim que a mais bela história de amor, que começou com duas pessoas que não gostavam uma da outra, virou a mais bela história de amor de todas, porque foi verdadeira, do primeiro ao último dia. Mas antes de chegarmos ao fim, há outras histórias que merecem ser contadas. Histórias dos anos que viveram, das pessoas que conheceram, dos momentos que marcaram. Havia a história de quando Tom encontrou Helena chorando no banheiro da editora, numa tarde de junho. Ela tinha acabado de receber a notícia de que a mãe não a reconhecera durante a visita do fim de semana. Ele não disse nada. Apenas ficou do lado de fora da porta, esperando. Quando ela saiu, com os olhos vermelhos, mas a cabeça erguida, ele ofereceu a mão. "Vamos tomar um café." Foram a uma cafeteria pequena na esquina. Tomaram café ruim e comeram biscoitos secos. Conversaram sobre tudo menos sobre a mãe dela, porque Helena precisava pensar em outra coisa, qualquer coisa. Tomás entendeu isso sem que ela precisasse explicar. Foi um dos momentos em que ela percebeu que ele a conhecia de verdade. Havia a história de quando Helena ficou esperando Tomás terminar uma reunião que se estendeu por 3 horas. Ela podia ter ido embora. Tinha outros compromissos, mas ficou. Trabalhou no próprio computador, respondeu e-mails, revisou manuscritos. Quando ele finalmente saiu, exausto e irritado porque a reunião tinha sido improdutiva, ela simplesmente disse: "Vamos comer alguma coisa?" Foram a um restaurante japonês que ficava aberto até tarde. Comeram em silêncio confortável, e Tomás pensou que nunca tinha se sentido tão acompanhado na vida. Havia a história da primeira vez que brigaram de verdade. Foi por causa de uma besteira, nem se lembravam mais exatamente do que. Mas escalou. Vozes foram levantadas, portas foram batidas, Tomás dormiu no sofá. Helena ficou no quarto, com raiva e com saudade ao mesmo tempo. De manhã acordaram cedo. Ele preparou café. Ela fez panquecas. Sentaram-se à mesa e se pediram desculpas ao mesmo tempo. "Eu fui idiota", disse ele. "Eu também", disse ela. "A gente nunca mais briga?" "A gente sempre vai brigar, mas a gente sempre vai se desculpar depois." E foi exatamente isso que fizeram. Brigaram mais vezes, muitas vezes, mas sempre, sempre se resolveram. Havia a história de quando Tomás perdeu o emprego na editora. Foi num dia comum de terça-feira. A empresa estava reestruturando, cortando custos, fechando departamentos. Ele chegou em casa no meio da tarde com uma caixa de pertences e uma expressão perdida. Helena estava trabalhando de casa naquele dia. Viu ele entrar, viu a caixa, entendeu tudo. Não fez perguntas, não ofereceu palavras vazias de consolo. Apenas abriu os braços. Ele entrou no abraço e ficou ali, parado, segurando ela como se fosse a única coisa sólida num mundo que tinha acabado de desabar. "Vai ficar tudo bem", ela disse depois de um longo tempo. "Você não sabe disso." "Sei sim, porque a gente sempre dá um jeito." E deram. Tomás passou 3 meses procurando emprego. Foi difícil. O mercado estava ruim. As economias diminuíam. Helena assumiu mais projetos freelance para compensar. Trabalhava até tarde, cansava-se, mas nunca reclamou. Porque era isso que faziam um pelo outro, se sustentavam. Quando Tomás finalmente conseguiu um emprego novo, menor, com salário menor, mas que permitia pagar as contas, eles comemoraram como se tivesse ganhado na loteria. Champanhe barato, música alta, dança descoordenada na sala. "A gente conseguiu", disse Helena. "Você conseguiu", corrigiu Tomás. "Eu só sobrevivi porque você me segurou." "A gente se segura, é assim que funciona." Havia a história de quando decidiram ter um filho. Não foi decisão fácil.
Helena tinha medo de repetir a história da mãe, de herdar o Alzheimer, de deixar uma criança sem mãe. Tomás tinha medo de ser um pai ruim, de repetir os erros do próprio pai. Conversaram durante meses. Pesaram prós e contras, consultaram médicos, tiveram conversas difíceis sobre o que fariam se o pior acontecesse. No final, decidiram que o medo não era motivo suficiente para não tentar. A gente vai fazer o melhor que puder, disse Helena, e vai ser suficiente. A gravidez foi tranquila, o parto foi longo, mas sem complicações. E quando colocaram aquele bebê minúsculo nos braços de Helena, ela olhou para Tomás e viu que ele estava chorando. "Você está bem?" ela perguntou. "Tô apavorado", ele admitiu. "Eu também. Mas a gente vai conseguir?" "A gente sempre consegue." E conseguiram. Foram pais imperfeitos. Cometeram erros. A menina ficou doente e eles entraram em pânico. A menina caiu e ralou o joelho, e eles acharam que era fratura. A menina teve pesadelos e eles não sabiam como consolar. Mas aprenderam, juntos, sempre juntos. Havia a história de quando a menina fez 5 anos e decidiu que queria ser bailarina. Helena matriculou ela nas aulas. Tomás ia buscar toda terça e quinta. Assistiam às apresentações, gravavam vídeos, comemoravam cada pequeno progresso. 2 anos depois, a menina decidiu que não queria mais ser bailarina. Queria tocar violão. Helena vendeu a sapatilha de balé e comprou um violão pequeno. Tomás procurou professor, assistiam aos ensaios, comemoravam cada música aprendida. Mais 2 anos, e ela quis fazer judô, depois quis pintar. Depois quis aprender xadrez. E em cada fase, Helena e Tomás estavam ali, apoiando, incentivando, deixando ela ser quem queria ser. "Você acha que a gente está mimando demais?" perguntou Tomás certa vez. "Acho que a gente está deixando ela descobrir o que gosta", respondeu Helena. "Não tem nada de errado nisso. E se ela nunca decidir? Então ela vai continuar tentando coisas novas. Também não tem nada de errado nisso." A menina, no fim, decidiu que queria ser escritora. Porque cresceu rodeada de livros, de histórias, de pais que acreditavam no poder das palavras. Aos 15 anos, escreveu seu primeiro conto. Mostrou para Helena com nervosismo. Helena leu, chorou. Não porque o conto era perfeito, mas porque era dela, era sincero, era cheio de promessa. "Tá bom?" perguntou a menina. "Tá mais que bom. Tá real. Eu posso melhorar?" "Sempre pode, mas isso aqui já é especial." A menina mostrou para Tomás. Ele leu com atenção de editor, fez anotações nas margens, sugestões gentis. "Aqui você pode desenvolver mais. Aqui tá perfeito. Aqui talvez funcione melhor se..." E a menina ouviu, absorveu, reescreveu. Ficou melhor. Muito melhor. "Vocês acham que eu consigo publicar um dia?" ela perguntou. "Se você continuar tentando, sim", disse Helena. "E se eu não conseguir?" "Então você vai ter escrito mesmo assim", disse Tomás. "E isso já vale a pena." Havia a história de quando a mãe de Helena teve a última internação. Foi em agosto, um mês quente e pesado. Os médicos disseram que era questão de dias. Helena ficou no hospital, segurando a mão da mãe, conversando mesmo sabendo que talvez não estivesse sendo ouvida. Tomás ficou com ela. Revezavam. Ele ia buscar comida, trazia café, ficava ali quando Helena precisava sair para esticar as pernas ou chorar no corredor. Quando a mãe faleceu de madrugada, numa noite tranquila, sem lua, Helena não gritou, não soluçou. Apenas ficou ali, segurando aquela mão que já não segurava de volta, e sussurrou: "Obrigada, mãe, por tudo." Tomás abraçou ela por trás, e ela se permitiu chorar finalmente. Chorou tudo o que tinha segurado. Toda a dor, toda a saudade, todo o alívio por saber que a mãe não estava mais sofrendo. Nos meses seguintes, ela teve dias ruins. Dias em que não conseguia sair da cama.
Dias em que tudo lembrava a mãe e a dor voltava fresca. Tomás não tentou consertar, não disse que ia passar. Apenas ficou ao lado, oferecendo presença quando palavras não bastavam. Como você aguenta? Ela perguntou numa dessas noites. Aguentar o quê? Eu, assim, destruída. Helena, você não tá destruída, você tá de luto. É diferente. Não parece diferente, mas é. Destruída seria se você tivesse desistido. Você não desistiu. Às vezes eu quero, eu sei, mas você não vai, porque você é forte demais. Não me sinto forte, não precisa. Eu me sinto por você até você voltar a se sentir. E foi isso que ele fez. Sentiu por ela, segurou por ela, até que, devagar, ela voltou a se sentir inteira. Havia a história de quando a filha foi para a faculdade. Ela escolheu uma universidade em outra cidade, a 4 horas de distância. Helena e Tomás ajudaram a arrumar as malas, encheram o carro, dirigiram até lá, ajudaram a montar o quarto do dormitório. Penduraram quadros, organizaram livros, deixaram bilhetes escondidos nas gavetas para ela encontrar depois. Quando chegou a hora de ir embora, a menina abraçou os dois forte. Vou sentir saudade. A gente também, disse Helena, com a voz trêmula. Mas você vai se dar bem, disse Tomás. Você vai arrasar. E se eu não der conta? Então você liga pra gente. A gente tá sempre aqui. Voltaram para casa em silêncio. A casa parecia grande demais, vazia demais. Helena foi até o quarto da filha, sentou na cama e chorou. Tomás sentou ao lado dela. Ela vai ficar bem. Eu sei. E a gente também vai. Eu sei disso também. Mas dói mesmo assim. Dói. Ele segurou a mão dela. Mas é uma dor boa, porque significa que a gente fez certo. Ela tá pronta para voar. Helena encostou a cabeça no ombro dele. A gente criou uma pessoa incrível. A gente criou. Nos meses seguintes, a casa foi ficando menos vazia. A filha ligava todo domingo. Mandava mensagens durante a semana. Voltava nas férias com histórias, com amigos novos, com experiências que a tinham mudado. Helena e Tomás se adaptaram à nova rotina. Jantares só para 2, fins de semana sem compromissos, tempo para si mesmos que não tinham há anos. É estranho, comentou Helena certa noite. O quê? Ser só nós dois de novo. É estranho bom ou estranho ruim? Ela pensou. Estranho bom. A gente meio que se reencontrou. A gente nunca se perdeu. Não. Mas ficou diferente quando ela nasceu. A gente virou pai e mãe antes de continuar sendo a gente. E agora? Agora a gente pode ser tudo ao mesmo tempo. E foram. Foram pais quando a filha precisava. Foram parceiros quando era só eles dois. Foram amigos, amantes, companheiros, tudo misturado numa coisa só que não tinha nome, mas funcionava perfeitamente. Havia a história de quando Tomás fez 60 anos. Helena organizou uma festa surpresa. Convidou todos os amigos, os colegas de trabalho antigos, a família. Encheu a casa de balões, de comida, de música. Quando Tomás chegou e viu tudo, ficou sem palavras. Literalmente. Abriu a boca, fechou, abriu de novo e então riu. Você me pegou completamente de surpresa. Essa era a ideia, disse Helena sorrindo. Eu odeio surpresas. Eu sei, por isso essa é especial. Ele abraçou ela forte. Obrigado. Pelo quê? A festa ainda nem começou. Por tudo, por estar aqui. Por fazer isso, por ter me aguentado por todos esses anos. Eu não te aguentei, Tomás. Eu escolhi você, todo dia, e escolheria de novo. A festa foi boa. Teve discursos, teve risadas, teve histórias antigas recontadas e fotos antigas revisitadas. E no final, quando todos já tinham ido embora e a casa estava bagunçada, mas feliz, Helena e Tomás dançaram sozinhos na sala, com música baixa, cansados, mas contentes. Ainda piso no seu pé,
ela comentou. Eu sei. Algumas coisas nunca mudam. Você reclama? Nunca. Havia a história de quando Helena publicou seu primeiro livro de contos. Não foi best-seller. Não ganhou prêmios. Mas era dela, tinha seu nome na capa, existia no mundo. Tomás foi à livraria no dia do lançamento e comprou 5 cópias. Uma para ler, uma para guardar, 3 para dar de presente. Quando chegou em casa, encontrou Helena nervosa, roendo unhas, checando vendas online a cada 5 minutos. Para de checar, ele disse gentil. Não consigo. E se ninguém comprar? Alguém vai comprar. E mesmo que não compre, você escreveu. Você colocou suas histórias no mundo. Isso já é vitória. Você tem que dizer isso. É meu marido. Não, eu tenho que dizer a verdade. E a verdade é que você é uma escritora de verdade agora, com livro publicado e tudo. Helena sorriu, ainda nervosa, mas menos. Você leu? Li ontem, de novo, pela 5ª vez. E tá incrível, cada conto, cada palavra. Você devia estar orgulhosa. Tô um pouco. Pode ser mais que um pouco. Pode ser muito. O livro vendeu razoavelmente. Teve resenhas boas. Algumas pessoas escreveram para Helena dizendo que os contos as tinham tocado. E isso para ela foi mais que suficiente. Havia a história de quando eles compraram uma casa pequena perto da praia para passar os fins de semana. Era velha, precisava de reformas, mas tinha uma varanda com vista para o mar e um jardim onde Helena queria plantar flores. Passaram meses reformando aos poucos. Pintaram paredes, consertaram o telhado, compraram móveis usados e restauraram. Cada fim de semana era um projeto novo, um avanço pequeno. Quando finalmente terminaram, sentaram na varanda com vinho e queijo e olharam o pôr do sol. A gente fez isso, disse Helena. A gente fez, concordou Tomás. Tá bonito. Tá. Valeu a pena? Cada segundo. A casa virou refúgio. Iam sempre que podiam. Levavam livros, levavam trabalho, mas principalmente levavam tempo. Tempo para andar na praia. Tempo para cozinhar juntos. Tempo para simplesmente existir sem pressa. Havia a história de quando Tomás teve um susto de saúde. Foi um exame de rotina que mostrou algo preocupante. Precisaram fazer mais exames. Esperar resultados. Viver na incerteza por semanas que pareceram anos. Helena não dormiu direito nesse período. Ficava acordada, olhando Tomás dormir, pensando no que faria se o perdesse. Não conseguia imaginar. A vida sem ele era um espaço em branco que a apavorava. Quando os resultados voltaram benignos, nada grave, só algo a ser monitorado, ela chorou de alívio. Chorou tanto que Tomás ficou preocupado. Ei, tá tudo bem, os exames deram bom. Eu sei, mas eu fiquei tão assustada. Eu também. Não quero te perder. Não vai, não ainda, a gente ainda tem muito tempo. Promete? Não posso prometer, mas posso prometer que vou fazer tudo o que puder para ficar aqui com você o máximo de tempo possível. Foi suficiente. Tinha que ser. Depois desse susto, eles começaram a aproveitar mais. Viajaram para lugares que sempre quiseram conhecer. Comeram em restaurantes caros que normalmente evitavam. Disseram, eu te amo com mais frequência, porque perceberam que nunca era demais. Havia a história de quando a filha se casou. Foi uma cerimônia bonita, num jardim parecido com aquele onde Helena e Tomás tinham se casado. A filha estava linda, nervosa, feliz. O noivo era um bom rapaz, gentil, que claramente a amava. Helena chorou durante toda a cerimônia. Tomás segurou a mão dela e também se emocionou, mas conteve as lágrimas até o momento em que a filha olhou para eles e sorriu aquele sorriso que dizia, obrigada por tudo. Aí, ele também chorou. Na festa, dançaram com a filha. Helena primeiro, depois Tomás. E quando ela perguntou se eles tinham algum conselho, Tomás disse, escolhe ele todo dia, nos dias bons e nos ruins.
E quando brigar, e vocês vão brigar, lembra por que começou. E seja honesta, acrescentou Helena, sempre, mesmo quando dói. A filha abraçou os dois. Eu vou tentar ser metade do que vocês são. Você já é mais, disse Helena. Havia a história de quando se tornaram avós. A neta nasceu numa manhã clara de primavera. Era pequena, perfeita, com os olhos atentos que lembrava a mãe, que lembrava a Helena. Quando a colocaram nos braços de Helena pela primeira vez, ela olhou para aquele rostinho e sentiu o coração transbordar. Oi, pequena. Eu sou sua avó. Tomás ficou ao lado, olhando as duas, e pensou que a vida tinha um jeito engraçado de fazer círculos. Eles tinham começado como duas pessoas que não se suportavam. Tinham virado parceiros, amantes, marido e mulher, pais, e agora, avós. Você quer segurar? Helena ofereceu. Ele segurou com cuidado, como se a menina fosse quebrar. Ela bocejou, fez uma careta, voltou a dormir. Ela é perfeita, ele sussurrou. É, concordou Helena, igualzinha à mãe dela. Ser avós foi diferente de ser pais. Tinha menos pressão, mais leveza. Podiam mimar sem culpa. Podiam devolver quando cansavam. Podiam simplesmente aproveitar sem o peso da responsabilidade total. Mas também amavam. Amavam com intensidade que surpreendia. Cada sorriso da neta era presente. Cada palavra nova era milagre. Cada visita era alegria pura. A gente ficou besta, comentou Helena certa vez, depois de passarem uma tarde inteira brincando com a menina. Ficamos, concordou Tomás, e não me importo nem um pouco. Havia a história das pequenas tradições que desenvolveram ao longo dos anos. Todo domingo de manhã, Tomás fazia panquecas. Helena fazia café. Comiam na varanda quando o tempo estava bom, na cozinha quando chovia. Toda sexta à noite era noite de filme. Revezavam a escolha. Ele escolhia filmes antigos, clássicos que Helena nunca tinha visto. Ela escolhia documentários, dramas independentes que Tomás nunca teria assistido sozinho. Todo aniversário um do outro, o presente tinha que ser um livro. Sempre. Podia ter outras coisas, mas o livro era obrigatório. E tinha que ser especial. Tinha que ter uma dedicatória escrita à mão. Tinha que significar algo. Toda véspera de Ano Novo, faziam uma lista de coisas que queriam fazer no ano seguinte. Não resoluções. Apenas desejos. Coisas simples como ler mais, ou viajar para algum lugar novo, ou aprender a fazer pão. E no final do ano revisavam a lista. Algumas coisas tinham acontecido, outras não. Mas sempre havia surpresas, coisas boas que não estavam na lista, mas que tinham acontecido mesmo assim. Havia a história de todos os pequenos momentos que não eram história, apenas vida. Os cafés da manhã apressados. As discussões sobre qual série assistir. Os supermercados feitos juntos. A louça lavada revezando, as contas pagas dividindo, as noites em que um ia dormir irritado e o outro ia atrás fazer as pazes. A vida não era feita dos grandes momentos, era feita desses pequenos, repetidos, aparentemente insignificantes, que somados formavam uma coisa grande e bela e real. Quando Helena tinha 72 anos, ela olhou para trás e tentou identificar o momento exato em que tinha se apaixonado por Tomás. Não conseguiu, porque não tinha sido um momento. Tinha sido 1000 pequenos momentos que tinham se acumulado até que um dia ela olhou para ele e percebeu que não conseguia imaginar a vida sem ele. Quando Tomás tinha 74, alguém perguntou qual tinha sido o dia mais feliz da vida dele. Ele pensou em várias respostas: o casamento, o nascimento da filha, o dia em que Helena disse que sim, mas no final respondeu: todos os dias em que acordo e ela ainda está aqui. E foi verdade. A felicidade deles não estava nos momentos extraordinários, estava nos ordinários, nos comuns,
nos todos os dias, que eram apenas mais um dia, mas eram juntos. Anos depois, quando já eram muito velhos e a casa estava cheia de fotos, de livros, de histórias vividas, a neta veio visitá-los e perguntou: "Vocês se arrependem de alguma coisa?" Helena e Tomás se entreolharam. Tiveram aquela conversa silenciosa que só casais de décadas conseguem ter e responderam juntos: de não termos começado antes. Antes como? Demorou quase um ano para a gente admitir que gostava um do outro, explicou Helena. Perdemos tempo sendo teimosos. Mas foi esse tempo que fez valer a pena, completou Tomás. Porque quando finalmente aconteceu, a gente sabia que era real. A neta sorriu. Vocês são fofos. A gente é velho, corrigiu Helena. Vocês são as duas coisas. E talvez fossem mesmo. Nos últimos anos, quando os dois já estavam aposentados e a saúde começava a dar sinais de cansaço, eles passavam a maior parte do tempo na casa da praia. Acordavam cedo, tomavam café na varanda, liam, cochilavam ao sol, caminhavam na praia no fim da tarde, jantavam cedo, iam para a cama cedo. Não era uma vida emocionante, mas era a vida deles, e era suficiente. Uma noite, Helena estava lendo na cama quando Tomás perguntou do nada: "Você acha que a gente fez certo?" "Certo como?" "Tudo, a vida, as escolhas." Ela fechou o livro, pensou por um momento. "A gente fez errado um monte de vezes. Mas no que importava, acho que sim. A gente se escolheu, a gente ficou, a gente construiu algo bonito. Então sim, acho que a gente fez certo." "Eu também acho." "Por que você está perguntando?" "Só queria ter certeza que valeu a pena." "Valeu?" ela disse com convicção. "Cada segundo, até os ruins." "Especialmente os ruins," ele corrigiu, "porque foram esses que mostraram que a gente era forte o suficiente." Ela concordou, apagou a luz, deitou ao lado dele. E ficaram ali, no escuro, ouvindo o som do mar pela janela aberta, sabendo que no final tinham tido sorte, muita sorte, porque tinham se encontrado, porque tinham insistido, porque tinham aprendido que amor não é sobre encontrar a pessoa perfeita. É sobre encontrar a pessoa certa e construir algo perfeito juntos. E foi isso que fizeram, durante décadas. Essa é a mais bela história de amor que começou com duas pessoas que não gostavam uma da outra. Não porque teve final feliz, mas porque teve começo difícil, meio complicado, e ainda assim, contra todas as expectativas, floresceu. Porque foi real. E há ainda tantas outras histórias que merecem ser lembradas, momentos que definiram quem eles eram juntos. Havia a história de quando Tomás aprendeu a cozinhar. Antes de conhecer Helena direito, ele vivia de comida congelada e delivery. Mas quando começaram a namorar, ele decidiu que queria impressionar. Comprou livros de receita, assistiu vídeos no YouTube, queimou 3 panelas e quase incendiou a cozinha 2 vezes. Helena descobriu quando foi jantar no apartamento dele pela primeira vez. Havia fuligem no teto. Tomás estava nervoso, suado, com um avental que dizia "Kiss the Cook", que claramente era da avó. "Eu fiz lasanha", ele anunciou, orgulhoso. A lasanha estava queimada nas bordas e crua no meio. Mas Helena comeu tudo, elogiou, agradeceu. Porque viu o esforço, viu que ele tinha tentado por ela. "Está uma delícia", mentiu. "Tá horrível", ele admitiu. "Eu sei. Desculpa." "Não pede desculpa. Você tentou. É o que importa. Da próxima vez vai sair melhor." "Vai", ela concordou. E saiu, porque ele continuou tentando, continuou aprendendo, até que anos depois cozinhava melhor que ela. Havia a história de quando Helena teve uma crise de ansiedade no meio da noite. Foi depois de um dia particularmente estressante no trabalho. Acordou às 3 da manhã com o coração disparado, sem conseguir respirar direito, com a sensação de que o mundo estava desabando. Tomás acordou com ela se mexendo. "O que foi?" "Não consigo respirar."
ela disse ofegante. Não consigo. Ele acendeu a luz, sentou-se, pôs as mãos nos ombros dela. Olha para mim, só olha para mim. Ela olhou com os olhos arregalados de medo. Respira comigo, devagar. Inspira, conta até 4. 1, 2, 3, 4. Seguras. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Eles fizeram isso durante minutos que pareceram horas. Ele respirava com ela, segurava ela, repetia as contagens com voz calma até que ela começasse a voltar ao normal. Quando finalmente conseguiu respirar direito, ela desabou em lágrimas. Desculpa, desculpa, eu não queria te acordar. Não pede desculpa, nunca. Se você precisa de mim, me acorda, não importa a hora. Isso foi ridículo. Não foi. Foi assustador para você. E é real. Não é ridículo. Ela encostou a cabeça no peito dele, exausta. Obrigada. Sempre. Havia a história de quando decidiram adotar um cachorro. Foram a um abrigo, só para dar uma olhada. Saíram com um vira-lata de 3 pernas chamado Boris, que tinha sido abandonado. A gente não ia adotar, lembrou Helena, rindo, enquanto Boris corria desajeitado pela sala. A gente não ia, concordou Tomás. Mas olha para ele. Como a gente ia deixar ele lá? Impossível. Boris virou parte da família, dormia na cama com eles, roubava comida da mesa, latia para o carteiro. Era terrível e perfeito. Quando morreu, 15 anos depois, os dois choraram como se tivessem perdido um filho. Nunca mais, disse Helena. Não quero passar por isso de novo. 2 meses depois, adotaram outro. Uma mistura de labrador com algo indefinido, que chamaram de Marta, porque não conseguiam imaginar a casa vazia. Havia a história de quando Tomás teve que viajar a trabalho por 2 semanas. Foi a viagem mais longa que ficaram separados desde que se conheceram. Ele foi para um congresso em outro país. Helena ficou. Conversavam todo dia por vídeo, de manhã, de noite, sempre que podiam. Mas não era a mesma coisa. A cama parecia grande demais. A casa parecia silenciosa demais. A comida não tinha o mesmo gosto quando comida sozinha. Eu te amo, ele disse numa dessas chamadas. Eu também te amo, e tô com saudade. Faltam só mais 5 dias. Parece uma eternidade. Eu sei. Quando ele voltou, ela foi buscá-lo no aeroporto. Quando o viu saindo com a mala, cansado, mas sorrindo, ela correu. Correu e se jogou nos braços dele, como em filme romântico clichê. Que recepção, ele disse rindo. Nunca mais viaja. Prometo que vou tentar. Havia a história de quando comemoraram bodas de ouro. 50 anos juntos. A filha organizou uma festa maior dessa vez. Convidou todo mundo. A casa ficou cheia de gente, de flores, de amor. Helena usou um vestido bonito. Tomás usou terno. Pareciam um casal de recém-casados, apesar dos cabelos brancos e das rugas que mapeavam décadas de sorrisos. Quando pediram para fazerem um discurso, eles se entreolharam, meio constrangidos. Eu não sei o que falar, admitiu Tomás. Fala a verdade, sugeriu a filha. Ele pensou. Depois disse, olhando para Helena. A verdade é que eu achei que sabia o que era amor quando pedi ela em casamento. Mas eu não sabia nem a metade. Aprendi nos anos que vieram depois. Aprendi que amor é acordar todo dia e escolher de novo. É perdoar quando magoa. É comemorar quando acerta. É segurar a mão do outro quando o mundo é pesado e dançar junto quando o mundo é leve. Ele fez uma pausa, com a voz embargada. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Tomás de 50 anos atrás, eu diria, você vai se apaixonar por essa mulher todos os dias, de jeitos diferentes, mais fundo, e vai valer cada segundo. Helena estava chorando. Todos estavam. E eu, ela disse quando conseguiu falar, diria para a Helena de 50 anos atrás, esse homem que você acha irritante, ele vai ser a melhor coisa que já aconteceu com você.
Então, para de ser teimosa e admite logo que gosta dele. Todos riram entre as lágrimas. Depois da festa, quando todos já tinham ido embora, Helena e Tomás ficaram sozinhos no jardim, sob as luzes que a filha tinha pendurado nas árvores. 50 anos, disse ela. E parece que foi ontem, disse ele. E ao mesmo tempo parece uma vida inteira. É uma vida inteira, a nossa. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, como tinham se beijado tantas vezes antes. E como esperavam se beijar ainda muitas vezes mais. Havia a história de quando Tomás disse que queria escrever um livro. Não um livro de verdade para publicar, apenas para eles. Um livro sobre a vida deles, sobre como se conheceram, sobre tudo que viveram. Você sempre disse que não era bom com palavras, lembrou Helena. Não sou, mas tenho uma história boa para contar. Tem mesmo. Ele passou meses escrevendo. Todas as manhãs, depois do café, sentava-se no escritório e escrevia. Helena respeitava o espaço, não perguntava, só esperava. Quando terminou, entregou o manuscrito a ela com nervosismo de adolescente. Pode ler, mas não julga muito. Ela leu em uma tarde. Chorou em vários momentos. Riu em outros. E quando terminou, abraçou ele forte. Você disse que não era bom com palavras. Não sou. Mentira. Isso aqui é lindo. É nós. É tudo. Então eu consegui? Conseguiu, perfeitamente. O livro nunca foi publicado. Ficou guardado numa gaveta. Para eles, para a filha, para a neta, um registro de amor que não precisava de leitores, além daqueles que tinham vivido a história. Havia a história de todos os natais que passaram juntos. O primeiro, ainda namorando, quando trocaram presentes modestos porque nenhum dos dois tinha dinheiro. O segundo, já morando juntos, quando queimaram o peru e tiveram que pedir pizza. O terceiro, quando a filha era bebê e não dormiu a noite toda e os dois estavam exaustos demais para comemorar. E todos os natais depois, com a árvore decorada, com a família crescendo, com tradições se formando, sempre peru, mesmo depois daquele primeiro desastre. Sempre a mesma decoração que tinham comprado no segundo ano juntos, sempre a mesma música tocando. E todo Natal, sem falta, Tomás dava a Helena um livro, e ela dava a ele outro, com dedicatórias que ficavam mais emocionadas a cada ano. Havia a história de quando renovaram os votos. Não foi em data redonda, nenhum aniversário especial. Foi num dia comum, porque acordaram e decidiram que queriam fazer de novo. Foram a um cartório simples, só eles dois, sem convidados, sem festa. Disseram os mesmos votos de décadas atrás, mas dessa vez sabendo exatamente o peso de cada palavra. Depois foram almoçar no mesmo restaurante japonês, onde tinham ido depois daquela reunião longa, tantos anos antes. Por que a gente fez isso? Perguntou Helena. Porque eu quis dizer de novo que escolho você, hoje, amanhã, sempre. Eu também escolho você. Eu sei, mas é bom dizer. Havia a história de quando ensinaram a neta a ler. Ela tinha 5 anos, curiosa, querendo saber o que diziam aqueles rabiscos nos livros que os avós sempre carregavam. Helena e Tomás se revezavam. Uma noite ele lia, outra noite ela. Mostravam as letras, os sons, a magia de juntar sílabas para formar palavras e palavras para formar histórias. Quando a menina finalmente leu a primeira frase sozinha, o gato subiu no muro, cambaleante, mas correto, os dois aplaudiram como se ela tivesse ganhado um prêmio Nobel. Eu consegui! Ela gritou eufórica. Conseguiu! Confirmou Helena. Agora você pode ler todas as histórias do mundo. Todas! Todas! A menina cresceu amando livros como a mãe, como os avós. Virou professora de literatura, ensinou outras crianças a ler e sempre lembrava daquelas noites com Helena e Tomás, daquele primeiro O Gato Subiu no Muro, do começo de tudo.
Havia a história de quando finalmente se aposentaram. Tomás primeiro, Helena 2 anos depois. De repente tinham todo o tempo do mundo e não sabiam bem o que fazer com ele. Os primeiros meses foram estranhos. Acordavam sem compromissos. Tomavam café sem pressa. Liam o jornal inteiro e às 11 da manhã se olhavam pensando, e agora? Mas foram se adaptando. Descobriram hobbies novos. Tomás começou a fazer marcenaria, construindo peças pequenas na garagem. Helena voltou a pintar, algo que não fazia desde a adolescência. Fizeram aulas de dança. Finalmente aprenderam a dançar direito, sem pisar no pé um do outro. Ou pelo menos pisavam menos. Viajaram. Não para lugares caros ou exóticos, mas para cidadezinhas pequenas que tinham livrarias charmosas e restaurantes locais. Colecionavam histórias, fotografias, memórias. Aposentadoria é bom, comentou Helena num desses passeios. É, concordou Tomás, mas só porque a gente está junto. Tudo é melhor junto. Tudo. Havia a história de quando deram aulas de edição para jovens escritores, um curso pequeno, numa biblioteca comunitária. Compartilhavam tudo que tinham aprendido em décadas de trabalho. Os alunos os adoravam. Adoravam as histórias que eles contavam. Adoravam como eles discordavam um do outro durante as aulas, mas sempre com respeito, sempre construindo junto. Vocês são casados? Perguntou um aluno certa vez. Somos, disse Helena. Dá para perceber. Como? Pelo jeito que vocês olham um para o outro, mesmo quando estão discordando. Helena e Tomás se entreolharam sorrindo. Depois de tantos anos, ainda eram transparentes. Havia a história de todos os aniversários que comemoraram. Dele, dela e, eventualmente, de casamento. Cada um marcado de jeito diferente, alguns com festas, outros com jantares íntimos, alguns esquecidos na correria e lembrados depois com risos e pedidos de desculpa, mas todos especiais, porque eram marcos, eram provas de que estavam ali, vivos, juntos, continuando. Havia a história das cartas que escreviam um para o outro. Começou como brincadeira. Tomás deixou uma carta sobre o travesseiro dela num dia que precisou viajar. Helena respondeu por e-mail. Ele disse que preferia papel. Ela concordou. E viraram tradição. Cartas para dizer eu te amo. Cartas para pedir desculpas. Cartas para contar algo engraçado que tinha acontecido. Cartas sem motivo, apenas porque sim. Guardavam todas numa caixa que foi ficando cheia, transbordante, pesada de palavras e amor. Um dia alguém vai achar essa caixa e achar que a gente era maluco, comentou Helena. Provavelmente, concordou Tomás. Mas a gente era maluco, maluco um pelo outro. E eram mesmo. Loucamente, completamente, irremediavelmente apaixonados. Mesmo depois de décadas, mesmo quando os cabelos ficaram brancos e os passos mais lentos, mesmo quando as discussões eram sobre remédios e consultas médicas em vez de livros e trabalho, mesmo assim, especialmente assim, porque tinham construído algo que o tempo não destruiu. Pelo contrário, fortaleceu. O amor deles não era como fogo que queima intenso e rápido. Era como brasa que aquece constante e longo. E quando, no fim de tudo, depois de uma vida inteira compartilhada, Helena segurou a mão de Tomás pela última vez e disse: obrigada. Ele entendeu. Obrigada por ter insistido quando ela fugia. Obrigada por ter ficado quando ficou difícil. Obrigada por ter escolhido ela, todo dia, até o último. E ele disse de volta: obrigado você, por ter me ensinado o que é amor de verdade, porque foi isso que fizeram um pelo outro. Ensinaram, aprenderam, cresceram, juntos. E essa, no final das contas, é a mais bela história de amor. Não a que começa perfeita, mas a que termina assim. E se alguém perguntar qual foi o segredo, a resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. Não houve segredo. Houve escolha. Escolha diária de ficar, de tentar, de perdoar,
de recomeçar. Escolha de ver a pessoa imperfeita à sua frente e amá-la não apesar dos defeitos, mas incluindo eles. Escolha de construir algo que valesse mais que a soma das duas partes. Helena e Tomás não foram perfeitos. Brigaram, erraram, magoaram um ao outro. Houve dias em que duvidaram, dias em que quiseram desistir, dias em que o amor parecia pesado demais para carregar. Mas também houve dias em que o amor era leve como pluma. Dias em que rir juntos era a coisa mais fácil do mundo. Dias em que olhar nos olhos um do outro era suficiente para lembrar por que começaram. E no final, os dias bons superaram os ruins. Não em quantidade, necessariamente, mas em significado. Porque um dia bom com a pessoa certa vale mais que 1000 dias mediocres sozinho. Quando a filha leu o livro que o pai tinha escrito, ela chorou. Chorou porque reconheceu ali os pais que conhecia, as brigas bobas, os perdões sinceros, o amor que nunca desistiu. E pensou que, se algum dia tivesse sorte de ter algo parecido, poderia se considerar uma das pessoas mais sortudas do mundo. Porque amor assim não é comum, é raro, é precioso. É resultado de duas pessoas que decidiram que valia a pena o esforço. A neta, quando cresceu e teve seu próprio relacionamento, lembrava dos avós. Lembrava das histórias que eles contavam. Lembrava do jeito como se olhavam. E usava isso como bússola. Quando as coisas ficavam difíceis, perguntava a si mesma: o que a vovó Helena faria? O que o vovô Tomás faria? E a resposta era sempre a mesma: ficaria, tentaria, não desistiria no primeiro obstáculo. Porque amor verdadeiro não é sobre não ter problemas, é sobre enfrentá-los juntos. Anos e anos depois, quando ninguém mais estava vivo para contar a história de primeira mão, ela continuou existindo. Nas fotos antigas, no livro guardado, nas cartas amareladas, nas memórias que foram passadas adiante. E cada geração que ouvia a história pensava a mesma coisa. Eu quero algo assim. Eu quero amor que dure, que cresça, que se transforme, mas nunca acabe. Porque essa é a mais bela história de amor. Não porque foi fácil, não porque foi perfeita, mas porque foi real, porque aconteceu. Porque duas pessoas que não gostavam uma da outra descobriram que, na verdade, não conseguiam viver uma sem a outra. E essa é a magia do amor verdadeiro. Ele te pega de surpresa, te transforma, te ensina que você não sabia nada sobre amor até conhecer aquela pessoa. Helena achava que sabia o que era amor antes de conhecer Tomás, mas não sabia. Sabia a teoria, o conceito, a ideia romântica que vem de filmes e livros. Tomás achava que amor era para os fracos, para quem precisava de outra pessoa para se sentir completo. Mas aprendeu que amor não é sobre necessidade, é sobre escolha. É sobre querer alguém ao seu lado não porque você precisa, mas porque a vida é infinitamente melhor com essa pessoa nela. E juntos aprenderam que amor é tudo isso e mais um pouco. É rir junto, é chorar junto, é construir junto, é sonhar junto, é errar e perdoar, é acertar e comemorar, é acordar todo dia ao lado de alguém e pensar: que sorte a minha! Isso é amor, o verdadeiro, o que dura, o que vale a pena. E essa é a história deles, de Helena e Tomás. Dois editores que se conheceram numa terça-feira chuvosa, que começaram se detestando, que se apaixonaram aos poucos, que construíram uma vida juntos. Uma vida bonita, uma vida real, uma vida que valeu cada segundo. E se você perguntar se eles teriam mudado alguma coisa, a resposta seria não. Nem os erros, nem as brigas, nem os momentos difíceis, porque tudo isso fez parte do caminho. E o caminho os levou exatamente para onde precisavam estar, juntos. Então essa é a mais bela história de amor.
Não a mais dramática, não a mais cinematográfica, mas a mais verdadeira, a mais real, a mais humana, e talvez seja por isso que ela é tão bonita, porque nos lembra que amor não precisa ser extraordinário para ser especial. Precisa apenas ser sincero, dedicado, constante. E, acima de tudo, precisa ser escolha. Escolha diária de amar, de ficar, de tentar. E Helena e Tomás escolheram, todos os dias, por décadas, até o fim. Isso, meus amigos, é amor de verdade. E assim termina a história de Helena e Tomás. Mas, na verdade, ela nunca termina. Porque vive em cada pessoa que ouve, que se inspira, que acredita que amor assim é possível. Vive nas escolhas que fazemos todo dia, na paciência que cultivamos, no perdão que oferecemos, na persistência que mantemos. Vive em cada casal que discorda, mas respeita, que briga, mas resolve, que cansa, mas não desiste, que envelhece junto e se sente grato por isso. Vive em você, que está lendo agora, e talvez esteja pensando, eu quero isso. E a verdade é que você pode ter, não do jeito exato de Helena e Tomás, porque cada história é única, mas pode ter amor verdadeiro, amor que dura, amor que transforma. Basta estar disposto a trabalhar por ele, todos os dias, sem desistir. Porque no final, essa é a lição mais importante que Helena e Tomás nos ensinaram. Amor não é sentimento que acontece, é compromisso que se honra, é escolha que se renova. É jardim que se cultiva, e quando cultivado com cuidado, paciência e dedicação, floresce e continua florescendo, ano após ano, década após década, até o fim. E assim, com todos os altos e baixos, com todas as alegrias e tristezas, com todos os dias comuns e extraordinários, termina a jornada de duas pessoas que provaram que o amor verdadeiro existe. Não no formato perfeito dos contos de fada, mas no formato real da vida. E esse formato real, com todas as suas imperfeições, é infinitamente mais bonito, porque amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, é aquele que aprende a dançar na chuva, é aquele que se fortalece nas adversidades, é aquele que, apesar de todos os obstáculos, escolhe continuar. E Helena e Tomás escolheram continuar, sempre, até o último suspiro. E isso fez toda a diferença. E essa diferença transformou duas vidas em uma história que merece ser contada, lembrada e celebrada. Uma história de amor verdadeiro, a mais bela de todas.